No mês de maio, preparamos um documentário especial de Dia das Mães, para comemorar junto com você essa data que tanto nos inspira. Conheça conosco um pouco da trajetória de 6 mães, dentre elas atípicas e típicas, unidas por um amor incondicional potencializado pela diversidade. Seus filhos e filhas mostram o mundo por uma perspectiva diferente, uma forma singular de encarar a vida e a maternidade. O diferente aqui mostra-se como uma ponte para reconhecermos que o mundo é melhor quando o amor é o ponto de partida. Eu sou Ariadne Amâncio e esse é o Cultura em Casa. Meu nome é Sara Alves, eu tenho 32 anos, sou pedagoga de formação e cerimonialista por amor. Sou uma mãe típica e mãe atípica também. Meu nome é Sandra Silva Andrade, tenho 55 anos, sou mãe da Andressa Silva Andrade e tenho um hotel pet, hostel, para cachorrinho. Eu sou Marilene, sou mãe da Iris, que é uma menina com uma síndrome do 18º cromossoma. Eu sou casada, eu vim de Belo Horizonte, tem 30 anos que eu estou aqui. Eu vim para aqui grávida e ganhei a Iris aqui. E aqui começou a minha história da diversidade. Eu sou Carolina Cordeiro, sou filha, sou mãe, tenho 3 filhos, a Ana Júlia vai fazer 17, o Pedroca vai fazer 15 e a Giovana de 11. Eu sou Flávia Dantas, eu tenho 3 filhos, a mais velha é a Sara, depois tem a Naí, que é surda, e o Arthur, que é tá no espectro do autismo, né? Eu tenho filhos, né? O João Paulo, que tem paralisia cerebral, que é o mais novo, ele tem 26 anos, e tenho o Gabriel, mais velho. Tão lindos meus filhos. E tem sobrinhos que moram lá em casa também. Minha casa é uma festa. Meu filho mais velho toca piano, canta, compõe e o João Paulo ama. Então lá em casa é muito alegre, graças a Deus. Meu nome é Cecília. Eu trabalho na Biblioteca Pública Municipal, amo o meu trabalho na Biblioteca Pública Municipal, assim, desde quando eu entrei. E trabalho também com artesanato. Assim, falo que trabalho porque eu faço algumas coisas que é para lidar com o ser mãe e não surtar mesmo, porque ser mãe de 3 e 2 atípicos é realmente bastante. Não sei se é um mérito meu, mas eu fui escolhida, né? Às vezes dá um certo desespero, então assim, ultimamente eu tenho ficado cada vez mais contemplativa do ser mãe. Até pouco tempo atrás eu não tinha essa dimensão toda do que representa ser mãe desses 3, porque eu acredito que ser mãe, independente de ser atípico ou não, é uma tarefa que envolve muito mais do que seguir a vida. Envolve todo dia lidar com dimensões assim que extrapolam todo ser humano. Então, algumas pessoas olham e falam assim, como que você dá conta? Eu falo, eu acho que eu faço o que é prioridade. O resto a gente vê, faz meio capenga o resto, né? Vai dando certo. E de vez em quando eu faço algumas coisas que me tiram um pouquinho desse vórtice que é a maternidade, que é também ser uma mulher que tem que trabalhar para dar conta de criar os filhos financeiramente e tentar ser o exemplo de alguma coisa para eles também. Então, eu faço algumas artes. É isso. A dimensão da palavra mãe, para mim, ela é infinita, gigantesca. Creio que eu não conseguiria definir.
É algo muito diverso e complexo e muito bonito. Para mim, no parto, nasceu uma criança e nasceu uma mãe. Naquele momento, eu me vi mãe, vi minha filha nascendo, minha primeira filha, que eu sou mãe de 2, e percebi que no parto não nasce só uma criança, nasce também uma mãe. Para mim, ser mãe é essencialmente amar. E amar de forma incondicional. A maternidade é uma das mais intensas experiências da vida, se não a maior. Com ela vem a possibilidade excepcional de testemunhar a continuidade da vida através de você. Ser mãe é uma missão desafiadora, pois implica em atender às necessidades do filho, proteger, educar, apoiar as suas escolhas, dar atenção, estar acessível e disposta a ser empática, ouvindo, sentindo, se colocando no lugar do filho, interpretando gestos e sinais, conversando, ter um olhar que envolve escuta de silêncios, de ruídos. Também me descubro, me transformo à medida que aprendo com meu filho. A dimensão da palavra mãe, ela é grande para todas as mães e para todas as pessoas. Mas para mim, foi assim uma bênção divina, uma glória de Deus de me tornar mãe. Eu, quando menina, eu sonhava em ser mãe, eu não sonhava em casar. Eu não tinha aquelas brincadeiras de menina que brinca com a boneca, com o vestido de noiva, com a família. Eu queria ser mãe. Então, para mim, é divino, é maravilhoso. Eu recebi com muita graça ser mãe. Para mim, ser mãe é isso. É o grau de responsabilidade que você tem que colocar no seu filho valores. Eu sou mãe atípica da Ana Sara, que tem 12 anos e tem o transtorno do espectro autista. O diagnóstico da Ana Sara foi com 3 anos e meio, mas desde o nascimento eu percebi que ela era diferente. O desenvolvimento dela não era normal, não acompanhava a faixa etária. Então eu, como mãe, desde o primeiro momento percebi que a minha filha era diferente. O Pedro, ele veio um menino raro. Eu acho que desde a minha gravidez eu sabia que eu ia ter um menino antes mesmo de fazer o exame. E algo especial sempre nos ligava, né? E ele nasceu bem dentro do que chama, né, de normalidade, dentro dos padrões, mas com quase 1 ano ele desencadeou uma síndrome muito rara, chamada Aicardi-Goutieres, que é uma síndrome genética, muito difícil o diagnóstico, e eu acho que foi um reencontro, assim, de caminhos, né? Na verdade, depois de mais de uma década, a gente descobre que não era erro, né? E a gente vem trilhando, descobrindo esse caminhar, eu descobrindo ele cada dia, um filho novo. Eu acho que desde que ele nasceu, eu nunca parei de pari-lo. O maior aprendizado que eu tive de ser mãe é que você tem que procurar todos os dias lapidar você mesmo. Você tem que ser um espelho vivo para o seu filho. Você não pode cobrar de forma alguma do seu filho uma coisa que você não é. Sabe? Você tem que mostrar para ele que você tem essa credencial de corrigir, de querer o bem dele, de querer aprimorar, lapidar. Então com isso você vai melhorando como mãe, como ser humano, como pessoa, porque você tem que se corrigir. Sabe? Você tem que crescer junto com o seu filho, porque ele também ensina pra gente, e muito. O Pedro, a síndrome dele causa várias sequelas, né? Dentre elas tem a tetraplegia, então ele é um menino que ele não se movimenta, nem os membros superiores, nem inferiores. Ele não movimenta nada, né? Quando ele quer muito uma coisa, ele estica os braços, mas é dentro de um quadro de paralisia cerebral grave, né? Mas o cognitivo dele é muito preservado, as conexões. Eu sou uma geógrafa de formação, doula por missão e escritora por paixão por ele. Mas eu cheguei a fazer mais de 2 anos de fisioterapia para entender os exames dele, para entender como que o cérebro, o corpo dele se manifestava. E depois que eu aprendi, eu rasguei tudo que eu li e falei assim, isso você não se enquadra, né? Por ser muito raro.
eu acho que o aspecto positivo foi não rotular, né? Então, os médicos não sabiam como que ele ia, o seu desenvolvimento, né? Como que ele ia expressar esses anos que viriam depois, e foi muito bom, porque não tinha nome, né? Não tinha rótulo do que até onde ele ia chegar. E aí até hoje eu falo para ele, você não tem limite, né? A gente corre, a gente dança, a gente inventa uma história todo dia. Uma mãe, eu não sei, eu tiro base por mim. Uma mãe, quando ela tem um filho homossexual, ela já sabe. Ela já tem essa intuição, sabe? Então, chegou uma certa... Essa foi o meu momento mais importante na vida da minha filha. Foi o momento mais importante. Porque quando ela chegou no seu 16, 17 anos, eu fiz a pergunta mestra para ela. Falei, minha filha, você é homossexual? Ela falou assim, sim. Não vou falar para você que o chão se abriu. Se abriu. Foi uma das situações, foi 3 situações que eu passei que foi muito choque, foi um choque. Essa foi uma. Não é fácil processar. Não é fácil. Você vem um turbilhão de pensamento. Mas eu fui aos poucos pensando o seguinte: vamos enfrentar. Se eu não enfrentar, o povo lá fora não vai aceitar. Eu tenho que aceitar. Eu falei, nós vamos enfrentar a família, parentes, qualquer pessoa que te perguntar. Você tem namorado? Não, namorada. Certo? Com dignidade, com firmeza, em caráter. A gente vai enfrentar isso juntas. E com isso foi ficando leve a situação. Você vai tratando com leveza, sabe? Com naturalidade. Quando eu recebi o diagnóstico, as pessoas sempre esperam que eu fale que eu fiquei no luto. Porque se você ler, pesquisar sobre autismo, algumas mães têm esse luto, mas eu não tive. O diagnóstico dela foi algo que, para nós, foi algo especial. Porque até então ela era estranha, ela era diferente, e aí ela passa a ser autista. E aí, através deste laudo, a gente consegue ensiná-la melhor, educá-la com direcionamento e procurar as coisas que fariam bem a ela. Uma mãe que tem um filho homossexual, ela foi contemplada, porque eles têm uma elegância na alma, sabe? Eu falo que todos os meus projetos de vida foram diferentes, mas foram melhores. Eu acho que o Pedro, ele trouxe muita cura para a Carol filha, né? Eu acho que eu passei a ver a minha mãe de outra forma. Depois também que eu fui mãe de meninas, né? Que eu tenho 2. E eu acho que o respeito e a gratidão muito porque a minha mãe fez por mim, né? Entender suas dores, o que ela fez de melhor naquele momento. E a gente ressignifica muita coisa, né? E depois que o Pedro nasceu, eu lembro de uma frase muito forte dela, que um dia ela disse para mim e me impactou muito. Eu não daria conta de ter um filho com deficiência, Carol, porque ela tem 5 filhos, nós somos 5 irmãos. E aí ela disse, eu não sei como que eu faria, né? Porque ela fala, eu não sei como que você cuida dele, eu não conseguiria. Ela vai fazer 75 esse ano. E eu tive problemas no meu parto, né? Quando eu fui nascer. E devido a isso, era para eu ter sequela. Meus irmãos falam que eu tenho sequela. Então, eu acho que... E ela fala sempre para mim, eu acho que você não teve sequelas físicas e nenhuma sequela, né? Dentro do que a gente chama de normalidade, para poder ser instrumento, para depois vir o Pedro. Então, a maternidade, ela é rondada por mistérios, né? Igual um lobo numa mata, que a gente vai caminhando e fazendo o caminho ao caminhar. E a maternidade, para mim, é andar sempre nas beiradas dos precipícios, né? E a gente olha de cima, sempre com medo de cair, querendo fazer o melhor e não perdendo a beleza da paisagem. Não tem como dissociar a dor e a alegria, é tudo junto, né? É um turbilhão de sentimentos. Lidar com o desconhecido. Desconstrução de expectativas.
Por exemplo, quando o João Paulo era pequenininho, o médico falava assim, ele não está conseguindo acompanhar a evolução linear das etapas do desenvolvimento. Então, a gente pensa que um dia ele vai engatinhar, um dia ele vai dar os primeiros passos, um dia ele vai andar como as coisas normais, né, são esperadas. Então, a gente perde isso, a gente desconstrói as expectativas, porque não é nada disso que vai acontecer. Nem sempre poder contar com uma rede de apoio adequada para sustentar o exercício da maternidade, seja em âmbito doméstico, escolar, governamental, de políticas públicas. Então, a gente precisa muito disso para ajudar a gente. Eu sou mãe de duas, da Bárbara Kathleen e da Ana Sara. Somos pretas, né? Somos negras. Então, com a Ana Sara, o preconceito sempre existe, desde sempre. Por ela ser autista, por ela ser diferente. Às vezes você está no mercado e elas têm algum comportamento diferenciado, tem aqueles olhares, e sempre tem. E já também passei por racismo em escola com a Bárbara, foi um momento muito difícil, ao qual a criança não queria mais estudar por causa de questão de preconceito, de racismo, e não foi fácil. Mas juntas nós vencemos. Sim, o preconceito existe sempre, sempre vai existir. Só que a partir do momento que você coloca na sua cabeça o seguinte, enfrentar o que tiver que enfrentar, sabe? Você tem que ter uma ideologia firme de vida, porque não é fácil você entender a cabeça do outro e mudar o outro. Mas é fácil você mudar você e aceitar as suas limitações, aceitar como a gente é. Sabe? Então, quando você tem essa fortaleza, os de fora não te interfere, sabe? Eu acredito que é por aí. Eu procurei a escola e a supervisão decidiu falar sobre o assunto, né? Percebendo que a criança nem queria retornar à escola, foi algo que foi bom porque movimentou a escola. E eu sou muito ativista, tanto da causa racista, tanto da causa autista, porque eu vi necessidade disso. Então, sempre que eu posso, eu tento conscientizar as pessoas. De um dia que eu estive no atendimento no sistema de saúde, estava na UAI com meu filho, e dentro do espectro autista, ele tem algumas limitações que ele fala assim, não, o que eu vim fazer aqui já terminou, eu quero ir embora, né? E nesse dia eu tinha que esperar um pouco mais, tinha um outro procedimento para fazer. E enquanto a gente estava na fila, ele foi se irritando por estar esperando mais algo que ele não estava esperando, que eu acho que é justamente isso que a gente perde ali dentro da condição do autismo, né? E aí um moço estava lá na fila, não sei, sabe aquela situação que parece que alguém surgiu do nada? Ele estava lá na fila e ele foi, mas que menino mais mal educado. E assim, às vezes ele podia ter algum tipo de intenção que eu não aceitei naquele momento. E uma coisa que eu nunca imaginei que eu faria foi brigar, fazer barraco mesmo, sabe? E aí eu falei poucas e boas para ele que veio naquele momento. E no instante apareceu uma pessoa que me chamou para dentro e tudo. E eu falei assim, gente, a gente é quando precisa, né? Então, essa é uma que eu nunca vou esquecer. Foi um dia que foi fora do limite. Porque, assim, estar num lugar conversando em Libras com a minha filha, eu olho para o lado, tem pessoas me vendo. Não é me vendo, é que estranheza que aquela pessoa está sentindo ali. Ele, quando fala alguma coisa, ele tem 9 anos já, e quando ele fala alguma coisa, aí a pessoa olha assim, fica... Eu sei que ela está estranhando porque ele não fala como uma criança de 9 anos. E tem muitos que a gente nem importa mais. Com o tempo a gente começa a falar, eu estou vivendo minha vida e pronto, segue. Tem vezes que a gente precisa sentar e explicar a pessoa, porque o preconceito vem disso, né? É aquilo que eu desconheço e eu quero colocar meu dedo e falar, vamos fazer desse jeito? Será que a pessoa não já está fazendo o melhor que ela pode? Será que essa mãe não já está dando de tudo? É falta de empatia sempre, né? E para as mães com filhos com diferença, e para as pessoas que
tem esse tipo de comprometimento, de limitações, o preconceito fica maior, não só pela deficiência física, mas de um modo geral em tudo que caracteriza uma diferença em relação ao outro. A maior dificuldade que eu encontro é mais como mãe atípica da aceitação da sociedade com as pessoas que têm um transtorno do espectro autista. A sociedade, eu vejo que ela tem medo do diferente. Não é que eles não aceitam o autismo, mas é porque é algo que eles não têm tanto conhecimento. Então, eu vejo que eles têm medo do que é diferente. Eu acho que a gente tem que buscar recursos e enfrentar, né? Eu acho que o que é mais difícil, às vezes, é a gente não ter nenhuma bula, não tem receita para fazer as coisas. Nós temos que dar um jeito, buscar recursos. E a gente consegue. Vai conseguindo. A minha filha autista, ela me ensina todos os dias. Quando eu me tornei mãe, eu achei que eu ia educar e ensinar alguém. E ao contrário, eu que tenho aprendido todos os dias com as minhas filhas. A Ana, ela me ensina todos os dias, mas eu creio que o que marcou mais foi uma internação dela, que ela já entrou em coma, ela já teve muitos momentos difíceis, ela teve mielodisplasia e ela lutou muito pela vida. Eu vejo que a minha filha gosta muito de viver. Então, os ensinamentos que ela me passa é de esperança, perseverança e resistência. A primeira coisa, eu acho que é respeitar. Respeitar o ritmo, respeitar os desejos, os sonhos, as escolhas. E enquanto eu aprendo isso com o outro, né, aprendo sobre mim, então a gente cresce junto. Elas vêm sempre juntas, né? Na mesma hora que a gente está enfrentando uma dificuldade, a gente sorri por estar vivo, né? Então a gente sempre, olha, redução de danos. Eu aprendi na maternidade a viver reduzindo danos, né? Aconteceu isso, mas poderia ser pior. A gente usa essa frase como lema, que eu e minhas meninas e o Pedro, a gente fala que a gente é um time mesmo. E a parte mais difícil, eu acho que é a solidão da maternidade atípica, sabe? Você ter um filho com deficiência, ele te tira de todo o contexto social, humano, e é muito pessoal esse caminho, porque as pessoas, às vezes, elas não acreditam que, como uma mãe que tem um filho com deficiência é sozinha, né? Ela pode estar rodeada de pessoas, ela pode ter outros relacionamentos familiares, conjugais, mas é muito solitária, eu acho, as mães brasileiras, principalmente, e me enquadro nelas. E a parte boa é que é muito visceral, é esse parir que eu falo, que estou sempre parindo o Pedro, porque cada olhar novo, cada preferência dele, um traço da sua personalidade, é como se eu estivesse parindo, é uma contração assim, que dá na minha alma como mulher, sabe? As renúncias, né? De abrir mão. Ele sempre é meu esquema, sabe? Ele é aquela história assim, eu tenho vontade de fugir de tanta coisa. E de repente você fala assim, mas os meninos estão incluídos na fuga. Eu acho que também é muito isso. E não é ruim também, né? E tá tudo certo. Eu acho que eu passei daquela maternidade idealizada, né? Para ser a mãe possível. E o Pedro também, ele me divide muito entre a mãe sonhadora, mas a mãe que não romantiza essas lutas, né? Que ao mesmo tempo que a gente faz um livro, eu escrevi mais de 10 livros na pandemia, pequenos contos, que nem tem a ver tanto com deficiência, mas assim, a história da lagartixa que mora dentro do piano, porque o Pedro descobriu durante a pandemia, e virou um livro, e esse olhar dele, né? E ao mesmo tempo lutar por tanta coisa, por tanto direito. E esse olhar dele me resgata a não perder essa sutileza da alegria, né? Das lagartixas escondidas, das baratas que comem pipoca, que virou outro livro. Então eu falo, Pedro, como que nasce tudo isso? Graças a Deus eu não perdi isso que você traz, né? E é uma troca, porque ele continua muito vivo por causa esses cotidianos, né, tão leves.
é que ser diferente, estar diferente na vida, desperta curiosidade e provoca estranhamentos. Eu já passei por situações das mais diversas, desde o olhar interessado de crianças vindo com perguntas variadas sobre meu filho, até comportamentos inadequados de alguns adultos. Nós estamos tendo avanços significativos de inclusão e sabemos que o caminho é longo. Eu não vejo outra forma de avançarmos senão pela sensibilização e mobilização de toda a sociedade, da vontade política. Só assim nós poderemos vislumbrar um mundo melhor e equitativo para todos. Eu digo que assim, eu consigo hoje enxergar a fala do outro, porque não é mais ouvir, a gente enxerga a fala, quando se trata de uma língua visual, a gente enxerga a fala, então às vezes a gente nem percebe, a gente está identificando o que o outro está falando através dos gestos. E dentro do espectro autista, eu vejo que eu também consigo sentir a fala, que é uma fala telepática com o Arthur, que muitas vezes acontece. Eu acho que eu consigo sentir muito mais hoje, quando qualquer outro chega perto de mim, que além de ouvir, eu não sei nem se eu escuto tão bem mais. Além de enxergar a fala do outro, eu sinto a fala. Então, eu percebo que é um movimento muito grande de perceber o outro ser humano que está falando comigo, além do tradicional que eu conhecia. Olha, eu gosto muito de ser flexível com a vida, sabe? Eu gosto sempre de aprender, de melhorar. Então, meus filhos automaticamente vão lembrar de mim como uma mãe que não era ditadora, dona da verdade. Não, sabe? Eles têm razão, eu também tenho. Eu tenho as minhas verdades, eles também têm. Então, isso é bacana, esse jogo de se render. Bom, vou me render. Eles também estão certos, não por eu ser mãe que eu tenho, não, eles também têm, sabe? Então, eu acho que eles vão falar, pô, minha mãe foi tão flexível na vida, ela não foi rígida, ela não foi dura, sabe? Então, isso eu tenho certeza que eles vão lembrar de mim dessa forma. Eu acho que eu já sou lembrada, porque todo dia eu ganho um abraço, todo dia, mamãe, te amo. Todo dia tem uma história. Então, assim, a gente até tem algumas conversas, assim, e o dia que eu não estiver aqui? Então, assim, mas eu tenho certeza que eu vou ser muito bem lembrada, com muito amor, com muito carinho. Eu acho que o mesmo amor, o mesmo carinho, as mesmas atitudes de dedicação, de proteção, de ajuda, de apoio, de aconchego que eu tenho para com a minha filha, e até assim de permitir que ela seja ela mesma. Eu vejo que é aí que eu vou também ser lembrada por ela e por muitas outras pessoas. É como uma mãe amorosa, cuidadosa, respeitosa, dinâmica, disposta, positiva, alguém humana, engraçada, divertida. Porque a gente tem erros e acertos, né? Mas a gente ama incondicionalmente. E que ele pode contar comigo, confiar em mim para sempre. Eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa do bem, que fez o bem, uma pessoa ética, honesta, que são os ensinamentos que eu tento passar para elas, os valores do bem, do amor ao próximo. A mensagem, e o que eu acho que eu queria que meus filhos lembrassem de mim, é de uma mulher que nunca desistiu deles, né? Que a gente sempre está dando à luz, dando vida para esses filhos, independente da idade, das escolhas dele, né? E eu acho que essa mensagem para as mães,
que a gente nunca desista da gente, que a gente é reflexo, né? Parte viva disso e que sempre vai ter sonhos, sempre vai ter sorriso, mesmo que seja por trás de máscaras, a gente sorri com os olhos e é tempo de sonhar de novo. Ser mãe é estar sempre sonhando, nunca desistir. Olha, você pode não acreditar, mas eu casei com aos 17 anos e eu casei para ter filhos. Porque eu sou filha única e não tinha ninguém. Então, o meu sonho era casar e ter filhos. Eu não tinha nenhum mais sonho. Nem de fazer um curso de graduação, nada. Era de ter filhos. Com 18 anos eu tive filho, com 19 eu tive outro e liguei. Pronto. 19 anos eu fiz a minha laqueadura. Um sonho que eu tive... Eu sou formada em pedagogia e depois me pós-graduei em psicopedagogia. E cheguei a atender também alguns autistas, crianças com TDAH. Então, o sonho que eu tinha era de poder ajudar essas crianças deficientes e tenho conseguido, sim. Olha, os meus sonhos, que amor de mãe... A gente não tem sonhos pessoais, a gente sonha para os filhos, porque é através deles que vem a alegria da gente, sabe? Então hoje o meu sonho realmente é que meus filhos continuem trilhando o caminho que está. Só isso me basta, sabe? Que valeu a pena todas as tempestades, e vale. Quando você enfrenta qualquer atitude de frente, não tem por que temer, não tem. A minha relação com a literatura é muito bonita, porque eu nunca tive acesso a muitos livros infantis na minha infância, sabe? Eu lembro muito de eu andar 5 quilômetros para a biblioteca municipal, ler os livros, as coleções todas, e ficava encantada. Mas eu não tinha uma prateleira de livros, eu achava que os autores, os escritores eram algo fantásticos, mas eles moravam muito longe, distante, né? Aquele escritor está muito distante do leitor. E o Pedro, no colégio, ele fez amizade muito especial com um menino que não deixou ele no meio do pátio sozinho um dia. E quando eu perguntei para esse menino por que ele foi o único na escola a chegar perto do Pedro, ele disse: eu não quero que ele se sinta excluído, né? E ele não tem nenhuma deficiência, esse menino. E ele falou: eu não quero que ele se sinta excluído como eu. E eu vi nessa oportunidade, eu queria falar para todas as crianças juntas, e eu acho que eu encontrei no livro a forma de levar esse olhar para as crianças, que todas podem ter um amigo, todas podem enxergar numa criança que não fala verbalmente. E nasceu o primeiro livro, né? Que foi um dos partos mais lindos também, que é Pedroca, o menino que sabia voar, feito de forma independente. A ilustração foi feita em parceria com o ilustrador, o Jota, que se inspirou nas telas de Miró. E a gente levar essas crianças a imaginar que a imaginação ela é igual pipa, leva a gente onde a gente quiser, né? Como que o Pedro pode soltar uma pipa sem se movimentar, né? As crianças aprenderam esses códigos, né? Da empatia, sororidade e tudo mais. É um livro que eu tenho muito amor e que ele foi adotado em várias escolas, mas o meu maior apego e afeto é que eles foram para muitas escolas públicas através de leis de incentivo. Então, mais de 10 mil crianças receberam e falaram: que legal, eu não sabia que o menino cadeirante podia falar tanto. Então, eu me realizei muito e falei: Pedro, é um pedacinho disso, né? Tem muito amor nesse livro. E o segundo, ele nasceu do olhar do Pedro. Eu escrevi ele todo com o Pedro sentado junto comigo. E foi bem interessante que em algumas passagens desse livro, que é uma metáfora, né, da grande obra que está em domínio público, Pequeno Príncipe, quando eu escrevi, eu olhava para ele, ele se emocionava. Eu falei: mas você nem sabe o que está escrito aqui? E aí, quando eu li, ele sabia, assim, que era ele sobre missão, sobre propósito, sobre falar para que o Pedro cresceu, né, para um pré-adolescente. Qual que é a nossa missão? Como que a gente enxerga o mundo daqui a 10 anos? Então, esse livro é especial porque as últimas páginas são em branco, quem termina é o leitor. Ele é de 0 a 100 anos, né? Não é um livro só para criança, assim como o primeiro. E dá para fazer uma cápsula do tempo. E foi bem propositivo, porque devido a tudo isso que a gente viveu depois, né? Você poder imaginar como que está a sua vida hoje, como que você imagina.
E é um pouquinho de esperança para essas crianças que acham que o mundo acabou, né, que a gente não vai poder mais ter relações tão presentes, para eles imaginarem, sim, igual o Pedroca, e aí ele vai no mundo da matemática, da ciência, ele vai no sertão do Pajeú, no Nordeste, que a gente esteve lá, e aí ele faz esse convite, que vale a pena estar aqui, e é um pouco da história dele, por que ele quer estar aqui. Então, a mensagem que eu passo assim, para as mães, que eu gostaria que elas assim, nunca esquecessem, é de respeitar o tempo, o limite, indiferente de ser o filho com diferença ou não, com limitações ou não, sabe? Porque a diversidade é muito grande. Nós temos muitas diversidades. Então, o que acontece? É preciso de permitir que o outro seja ele mesmo, do jeito que ele quer, da melhor maneira que ele puder ser, com dignidade, com amor, com lealdade. E aí vem um tanto de coisa boa, mas fundamentalmente, se ele recebe, se essas pessoas recebem o carinho, a dedicação, a proteção, o acolhimento, eles vão, sabe, retornar isso para a gente. Então, que as mães tenham a oportunidade de respeitar o limite do outro, de saber a hora certa, o limite, o tanto que é. Porque, às vezes, muito amor acaba sufocando a gente, né? A mensagem que eu deixo é que todos vivam cada dia como se fosse o último. Aproveitem, esbanjem amor. E eu quero deixar um trecho da música da Ivete Carvalho, que me inspira muito, Volta por Cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Como mãe, eu tenho aprendido a falar para mim mesma, assim, foi depois de muita terapia, por assim dizer. Você já está fazendo o melhor que você pode. Não se cobre tanto. Você não consegue fazer menos. Uma mãe não consegue fazer menos. Ela sempre está fazendo mais. Então, respire fundo e aceite. A gente não consegue fazer tudo perfeito, mas a gente está sempre fazendo o melhor que pode.